escrito no livro aos Romanos. Ele diz: olha, todo aquele que invoca, ou invocar o nome do Senhor, este será salvo. Ele afirma que, e você conhece muito bem quem era este homem. Este homem, ele era um homem, vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que ele era um homem como eu, como você. Eu posso dizer como o irmão Kiel, que perseguia a igreja. Alguém que, quando a minha esposa ia à igreja, eu não aceitava. Eu dizia que não era lugar para ela lá. Por quê? Porque eu não conhecia Jesus. Este homem que vem a escrever esta carta aqui aos Romanos, ele era alguém também que não conhecia Jesus. Se você olhar lá no livro, ou melhor, lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver o livro dos Atos, no capítulo 9, versículo 1, você vai ver Paulo, ou Saulo de Tarso, ele pegando ou pedindo carta ali às sinagogas para ir aonde, irmão? Ele pedindo carta para ir a Damasco, para ir ao encontro do povo de Deus. Ao encontro, irmão, por quê? Porque ele não conhecia o caminho verdadeiro. Mas a Bíblia diz que ele, quando sai ali, ele vai ter um encontro no meio da sua trajetória, no meio do seu caminho. Paulo, irmão, ele vem se encontrar com o próprio Cristo. Ele vem se encontrar com o próprio Jesus, como eu e você se encontramos com Jesus. Porque você já ouviu aqui o nosso amado pastor Gilvão, ele falando aqui de quê? De uma eternidade. Ele falando de algo aqui que quando morre, irmão, se acabou. Mas nós conhecemos muito bem que se você invocar o nome do Senhor, Paulo está dizendo, se você invocar ou confiar nele, você será salvo. Porque o próprio Cristo, ele vem recitar um versículo para nós aqui da sua palavra, desta palavra poderosa. Qual é, irmão Kiel? Ele determina e ele se garante para mim, para você. Aonde está esse versículo? Porque diz o texto que ele leu, e ele recitou aqui de Lucas, aqui aonde nós vemos 16, 19, falando de dois homens que morreram, e ele vem falar que morreu, se acabou. Mas a Bíblia, Jesus, ele diz para mim, para você que anda com ele, aquele que anda com o Senhor, ele diz: olha, não se preocupe, porque nós não andamos preocupados com este mundo que se acabar. Porque todo dia nós vemos alguém dizer que o mundo logo, daqui a 7 anos, não vai ter mais ninguém aqui nesta terra. Mas a Bíblia, Jesus, ele se garante por mim, por você. Você lembra lá de João 11? E o versículo 25, que foi que Jesus diz: olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Jesus estava deixando a sua palavra ali para Marta e para Maria. O seu irmão estava morto. Mas Jesus, ele diz: olha, aquele que crê em mim, ele terá a vida eterna. Aquele que anda comigo, ele um dia, ele viverá comigo também. Esta noite nós estamos aqui, reunidos aqui, celebrando mais um ano de vida da jovem Graziele. Mas também estamos nesta noite aqui, falando daquele que é dono da vida, daquele que tem a chave da vida e da morte. Aleluia! Daquele que pode fazer por mim e por você. Agora ele diz aqui que para nós recebermos esta salvação, se você voltar mais atrás, ele vai falar algo que é onde nós lemos. Ele fala logo no versículo 13, onde eu li no capítulo 10 de Romanos. Ele vem dizer o que fala aqui de que de nós uma confiança, de nós o que invocar, de nós acreditar. Ele mais atrás ele diz: a saber se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque visto com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a justiça de Deus. Nós sabemos, irmão, que temos que crer para andar com o Senhor, não temos que estar em dúvida. Porque se você tiver qualquer dúvida, irmão, nós sabemos que nós podemos perder o céu.
Quantos irmãos estavam um dia com Cristo e hoje não estão mais aqui? Queria estar aqui, mas já partiram para uma eternidade. Irmão, esta palavra, ela não tem, irmão, volta. Ela é uma palavra, irmão, que é reta. Ela é uma palavra, irmão, que eu não venho aqui, ninguém vem aqui ministrar ela para você, para agradar o seu coração. Mas nós sabemos que o meu pastor ele falou aqui um pouco de uma eternidade. E há uma eternidade com Deus e outra eternidade sem Deus. Se você olhar o livro do profeta Daniel, lá no capítulo 11, e a parte B do versículo 1, ele vai dizer algo. 1 e 2, ele vai falar algo para nós. Ele diz que há saber. E ele vem dizer ali para nós sabemos o que? Ele diz, olha, todo aquele... Lá Daniel está dizendo, no capítulo 12, versículo 1 ao 2, ele diz que foi achado escrito no livro. Está falando de um livro. E ele está dizendo que foi achado seu nome escrito no livro. Uns ressuscitarão para a vida eterna. E outros para a vergonha e desprezo eterno. Aquele que não for achado escrito no livro do Senhor. E este livro, para o seu nome, está escrito nele. Para o nosso nome está escrito neste livro. Nós temos, irmão, que primeiramente fazer uma confissão, como diz o apóstolo Paulo. Nós temos que primeiramente invocar o seu nome. Porque, irmão, sem invocar o nome do Senhor, não tem como, irmão, nós chegarmos ao céu. O texto que eu vi o meu pastor recitar aqui, é um texto, irmão, onde nós vemos, onde ele falou de 2 rapazes aqui. E o texto de Lucas ali ele deixa claro, que muitos acham que só não vai para o céu quem é ruim, quem faz o que não presta. Não, meu irmão. O texto não diz que aquele homem rico ele era ruim, porque Lázaro, o que era que Lázaro, ele se alimentava de algo que o rico deixava para ele das sobras. Ele não era ruim, porque se ele fosse ruim, ele não deixava Lázaro nem encostar à sua mesa. Mas ele deixava. Mas a Bíblia diz o texto que morrendo ele. Por quê? Porque verdadeiramente ele nunca tinha invocado o nome do Senhor. Porque a Bíblia deixa claro aqui, irmão, que todo aquele que invoca verdadeiramente o nome do Senhor, este será salvo. E a melhor hora de nós estarmos com ele é agora. Você não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E nós sabemos, irmão, que a palavra de Deus nós sabemos que nós estamos hoje aqui. E eu vejo aqui, irmão, eu citei até para o filho da minha irmã que está aqui, que esteve conosco aqui. Ele pedindo, irmão, um conselho que era que ele fazia para deixar de beber. Eu digo é estar na casa de Deus e se afastar daqueles que diz que são seu amigo. Porque verdadeiramente amigo é que convida você para um lugar bom. Como eu vi aqui, a jovem Graziela convidou as suas amigas. Estão aqui. Você lembra daquela passagem na Bíblia que disse que uns amigos daquele paralítico que estava numa cama levaram ele para onde? Para perto de Jesus. Aí eu lhe pergunto nesta noite, para onde os seus amigos têm lhe levado? Verdadeiramente aqueles eram amigos daquele paralítico, porque se fosse outro, irmão, quando chegaram naquela casa, o texto diz que a casa estava cheia, não tinha por onde entrar. Mas esses verdadeiramente eram amigos daquele paralítico. Por quê? Porque banharam ele naquela cama, destelharam o telhado e levaram ele a Jesus. Este é o verdadeiro amigo seu, aquele que quer o bem para a sua vida. Aquele que lhe oferece Jesus ou Cristo na sua vida. Assim, irmão, nós estamos hoje aqui. As jovens vieram nesta noite aqui. Vocês fizeram a melhor escolha. Estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, invocando o nome do Senhor. Porque aquele que invoca o nome do Senhor, ele será salvo. Não é o irmão que é o que diz aqui nesta noite, mas é a palavra de Deus. Que Paulo ele veio a escrever, um homem, irmão, que não acreditava em Deus, mas quando verdadeiramente ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele entregou a sua vida verdadeiramente. Um homem, irmão, que era bem instruído, um homem que era conhecedor das leis judaicas, mas ele deixou tudo para seguir a Cristo,
Um homem que era perseguidor do evangelho, mas ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Para ser perseguido, ser caluniado. Quantas das vezes você não foi caluniado? Mas o que mais você está de pé? Por quê? Porque você tem acreditado. Você tem determinado na sua casa que o Senhor, Ele vai fazer e Ele vai prover na sua casa, na sua vida. Assim é Cristo na nossa vida. Somente nós temos que invocar. Se você invocar, se você confiar e andar com Cristo, você vai ser vitorioso na sua caminhada.